Tudo que a gente faz em saúde é complexo, só que o poder das palavras está na simplicidade, na capacidade que a gente tem de sintetizar. No coração da inovação em saúde, existe uma empresa que une propósito, tecnologia e pessoas para transformar a vida de milhões de brasileiros. A Funcional Health Tech não é apenas uma health tech, é um ecossistema que conecta inteligência de dados, acesso à saúde e bem-estar para quem mais precisa. Por trás dessa transformação está uma líder que acredita que o maior ativo da organização são as pessoas. Uma CEO que constrói cultura, gera impacto e inspira por onde passa. Hoje no Melhores Cast recebemos Marília Roca, CEO da Funcional Health Tech, para saber sobre gestão de pessoas, liderança e como transformar propósito em resultado. Prepare-se para um episódio inspirador com uma das lideranças mais transformadoras do mercado de saúde do Brasil. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. E hoje a gente tem uma conversa muito especial aqui com a Marília Roca, da Funcional Health Tech, uma empresa que está entre as melhores empresas para se trabalhar. Então se liga aqui que ela é CEO, não é uma CHRO, mas é uma CEO com uma visão de pessoas bem legal. No bate-papo aqui antes, no off, já entregou que o talento dela é gerenciar pessoas, orquestrar as melhores equipes. Marília, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, muito bom. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença e primeiro parabéns aí pelo case de vocês. Filipão, com a gente aqui mais uma vez, Felipe Rodrigues participando com a gente agora do Melhores Cast, tá no Melhores Cast, tá no Conselho Empreendedor, o cara tá em todas Cadeirinha aqui, VIP. Né? Cadeirinha VIP aí. Não, primeiro é um prazer estar aqui. Marília, eu já tava fazendo até pergunta antes, porque eu tô curioso, sabe? É muito bom ver uma pessoa, uma executiva que entendeu, acho que na jornada inteira, a importância que as pessoas têm dentro do negócio. E é gostoso conversar com pessoas assim, eu tô louco pra aprender aqui hoje. Esse é meu objetivo. Vamos aprender juntos. Bora lá, estamos aqui para isso. Bom, primeiro eu queria trazer essa particularidade, né? Você como CEO, geralmente a gente convida aqui, vem na sua maioria os CHROs, os RHs, já veio o RH com o CFO, que foi uma situação até bem diferente, inusitada, né? E eu achei ótimo, porque era um CFO com um olhar muito para as pessoas, então achei super bacana e diferente. E tá aqui a CEO que tem um olhar muito mais para pessoas do que às vezes a gente talvez veja, assim, né? E eu achei legal porque a gente convidou a empresa e, não, eu que vou. Me diz um pouquinho disso, né? Essa atração por pessoas que você estava comentando com a gente, da empresa, dos outros negócios também que você já passou, né? Bem, o tema para mim é apaixonante. A gente tem uma diretora de pessoas que é incrível também, mas esse acho que é um papo que eu gosto muito de ter e estou num período de evangelização também na Funcional. Então, acho que a gente mergulhou fundo em rever os nossos valores, fazer pequenos ajustes, né? O que é normal, a companhia está evoluindo, o mercado também. E como uma CEO jovem de casa, são 9 meses na Funcional, é natural que as minhas prioridades estejam muito ligadas a como é que a gente compõe essa banda, né? Como é que a gente encontra as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa, né? Porque às vezes esses descompassos acontecem nas companhias, né? Então a gente está num momento de ajuste, né, do time e de acertar também o ritmo dessa mudança, né? Porque rápido demais você acaba destruindo valor, e lento demais, você perde mercado, perde cliente, né? E eu acho que pior de tudo, você perde a fé de quem está dentro da companhia e está vendo os problemas e sente que as coisas não mudam como deveriam, na velocidade que poderiam, né? Então, acho que é por isso que gente é minha pauta principal, ainda mais nesse momento. Sempre foi, mas nesse momento, mais ainda. E o mercado de tech, então, falando de velocidade, ele é mais crítico ainda, né? Se você não for rápido, a tecnologia passou, você perdeu o talento e vai embora, né? Então tem uma questão de deadline ali, de projetos, de tecnologia também, que avança isso muito, né? Eu acho que, assim, a partir do momento que você pede para o teu time de tech ser agile, trabalhar em metodologia ágil,
o cara, na contrapartida, espera isso da companhia também. Né? Então, eu acho que a gente vê isso no caso das pessoas que trabalham em tecnologia, produtos de tecnologia, de uma maneira ainda mais enfática. Né? Porque eles estão o tempo inteiro falando de evolução, de retroalimentação e melhoria contínua. O modelo de tribo, né, que foi algo novo para funcional e que a gente trouxe recentemente, que a gente está integrando as áreas com o pessoal de tecnologia. Então, antes, assim, se você fosse olhar para a forma como a gente vinha desenvolvendo tecnologia, tinha um aspecto um pouco fabril, apesar da gente ter as squads, os agilistas. Mas a gente não tinha uma integração da equipe de negócios junto com o pessoal de tecnologia, um ensinando ao outro, né? E a hora que você começa a trabalhar com essa transversalidade, eu acho que todo mundo espera um resultado mais completo e mais rápido. Então, o pessoal de tecnologia, muitas vezes tem gente mais jovem, essa é uma geração mais ansiosa, quer ver resultado, quer ver evolução. Então, ela não perdoa uma gestão de pessoas mais lenta, né? E a gente ainda está, eu diria, acertando o framework, né? A gente ainda não chegou no ajuste fino, mas é comum, por exemplo, em empresas que o ciclo de avaliação de performance em tecnologia seja de 6 meses e não de 1 ano. Então, por exemplo, na companhia que eu estava anteriormente, a gente já tinha conseguido, no 2º ano de gestão, passar para de 6 em 6 meses. E eu acho que na funcional não vai ser diferente, porque você tem um mercado que demanda muito esse tipo de profissional, e ele está sendo cobrado por uma agilidade que ele quer ver na companhia em relação a ele também, né? Acho que mútuo ali, né? É uma questão de linguagem até. Sim. Você comentou que chegou há pouco tempo, né? 9 meses na empresa e tal, e você já está fazendo um olhar e um trabalho ali na cultura, né? O que é, assim, encontrar já uma cultura de uma empresa que, de certa forma, tem uma boa cultura, porque, né, inclusive entre as melhores empresas, mas você também precisa mexer, e o que mexer, como que você está nesse momento? Acho que quando você olha de fora, né, acho que você lê os valores, acho que você tem que primeiro se enxergar ali, né? Então, acho que nesse processo de namoro, né, a primeira coisa que eu li ali é papo reto, era um dos valores da companhia. Eu falei, amém. Tô em casa. Eu sou o elefante, exatamente, eu sou o elefante na sala de cristais. Se não for assim, não funciona. Não vai funcionar. Então, eu acho que esse valor é um dos valores centrais da companhia. O Fábio, que é o fundador, o acionista, não está mais no dia a dia da companhia, mas eu entendo muito esse linguajar, né? Trabalhei muito tempo com empreendedores em diferentes lugares. Straight to the point ali. Poxa, olho na bola, né? Sem mimimi. A gente está hoje, né, na berlinda do mimimi. O canal de ética das companhias, né, que é usado para denúncias, etc., virou muitas vezes... Canal do mimimi. O altar do mimimi. Então, assim... Acho que a primeira coisa que a gente precisou fazer foi resgatar esse valor do papo reto e entender que ele não pode ser violento, né? Ele não pode ser, ele não é, né, uma comunicação violenta, ele não como eu vou colocar? Ele não denigre ninguém, mas a gente precisa falar que existe um bode na sala. Então, como a gente tinha muita coisa para fazer na funcional, no sentido de que a companhia estava 100% remota, desde a época da pandemia, né? Então, a gente está aqui em 2025. Esse período de distanciamento tira da gestão um dos aspectos mais importantes para reforçar a cultura, que é o quê? Exemplo. Se você não vê, você crê. Tudo bem, você pode falar, pode escrever, você pode... como eu vou dizer, você pode veicular aquelas ideias, mas o cara quer saber, no final do dia, se a gente coloca ali que a gente inova com propósito. Por quê? Porque senão, a cada nova administração, põe uma faixa sobre nova administração e quero fazer diferente. Né? Então, assim, a gente tem que se lembrar, a gente inova sim, mas com propósito. Precisa. É a melhor coisa? É essencial? Ou a gente está aqui porque empresa de tecnologia tem esse cacoete, né? Sempre tem uma tecnologia nova chegando, mas, se funciona bem, se está entregando legal, se não está me limitando na minha opcionalidade futura, eu não deveria mexer. Então, assim,
ter esse tipo de papo sobre os nossos valores foi super importante. A gente tem como tagline, né? A gente é uma companhia que tem o benefício farmácia, tem o PBM, são várias aplicações que unem hoje quase 65 mil farmácias, a indústria farmacêutica, pacientes e, no caso das empresas, né, os beneficiários da companhia, que tem lá um subsídio, um desconto em folha para comprar medicamento. Só para explicar que eu já demorei umas 3 frases longas, né? Então. E cada linha aí dá para ficar um tempo ainda, né? Não, você só com certeza. pôs as prateleiras, né? aí. E essa distância, essa dificuldade que a gente tem de entender o nosso negócio, a gente precisou mergulhar, refazer o nosso manifesto. E foi muito interessante, porque a gente pegou inputs de muita gente, jogou no ChatGPT e começou a trazer novas formas de sintetizar o que a gente faz. Um movimento exatamente, de vocês, né? E quais são os nossos valores e como é que eles se apresentam no que a gente faz. E no final, a tagline ficou conexões que curam. Porque a gente é um negócio que conecta o ecossistema da saúde Sim, com as pessoas, né? E como é que você traduz aquilo que você faz, no nosso caso, né, uma empresa de dados que tem inteligência, que traz, nossa, você, RH, tem que se preocupar. 30% da população mundial, por estatística, tem pressão alta. Você tem 5% das pessoas usando o seu benefício farmácia, fazendo compra de hipertensivos. Então, você tem potencialmente um super liability, certo? A hora que você pega todos esses dados, como é que você apresenta isso e transforma isso não só numa análise fria, mas numa conexão humana? Então, como é que você traduz, sei lá, vamos fazer uma campanha, vamos pensar no acesso, o que a gente pode fazer para essa pessoa que é crônica ter oportunidade, sei lá, um safrista da Cosan, que a gente atende o grupo Cosan. O safrista que tem um vínculo com a Cosan só durante aquela safra, sabe, proporcionar para ele, educá-lo sobre a possibilidade dele ir numa farmácia que é conveniada no benefício farmácia para fazer uma medição de pressão e se conscientizar de que aquele é um problema silencioso que causa problemas muito graves mais para frente e que tira a vida de milhões de pessoas pelo mundo todos os anos, porque as pessoas não sabem. Então, tudo que a gente faz em saúde é complexo. Só que o poder das palavras está na simplicidade, na capacidade que a gente tem de sintetizar. Então, eu acho que vale muito a pena você revisitar. Qual é o teu manifesto? Né? Como é que você pega tudo aquilo que você escreveu na parede, que você disse que você faz, e ressignifica isso? Pessoal, papo reto não é um papo violento, mas a gente tem que se preparar para tratar o bode que está na sala. Entendeu? É desagradável falar de problemas, mas a gente tem que falar de problema, porque é se apaixonando pelo problema que você resolve a dor do cliente. Então, assim, é muito papo. A gente tem uma prática na Funcional que chama All Hands, toda segunda-feira às 9 horas da manhã. 100%. A gente convida todo mundo. Não que venham todos, até porque tem uma parcela do pessoal que entra mais tarde ou que está em call center. Mas ali, o que a gente está fazendo? A gente está se explicando como companhia. Olha, eu tenho esse programa de inovação, olha, entrou esse cliente, a gente acabou de mudar essa política, presta atenção. Olha aqui, tá trocando um diretor. Por que essa mudança está acontecendo? Isso traz segurança psicológica. Todo mundo entendendo o que está acontecendo na empresa como um todo ali, né? Dá um 360 ali. num negócio que você não entende. E você está evidenciando, né? A cultura, você falou, ela precisa ser evidenciada, né? Não é, não, nós temos... Não, é evidenciar isso. Exato. E aí a minha pergunta ia muito nesse sentido. Quais são os rituais, os principais rituais, além do... Já tem o All Hands, que eu acho que é um principal. Mas outros principais rituais que dão essa sustentação, mostrando, olha, cara, realmente está acontecendo essa cultura. Essas são as evidências que nós estamos trazendo. Então, eu acho que um deles que a gente está criando agora, eu já vivenciei essa ferramenta em outros lugares, esse ritual. É o papo reto com a liderança, que a gente chamou. Que é essa oportunidade de chamar 10, 12 pessoas com você para... Jogo aberto ali. Olha, a pergunta que eu faço é a seguinte: se você fosse eu, o que você faria hoje na Funcional? Ótimo. E eu acho que vem coisas maravilhosas, porque
você, primeiro, chama o cara para o jogo com entender você, meu a amigo. responsabilidade. Vem co-criar aqui a solução do problema que você está enxergando, porque eu também não sei tudo. O né? nível de O teu olhar é pertencimento outro, também já dá uma elevada no nível de pertencimento E eu do fico um cara. pouquinho menos sozinha, né? Exato. Então, assim, vem Muito comigo. E aí vem coisas maravilhosas. E assim, como eu falei, né? Eu já fiz de tudo. Já trabalhei na beleza, já trabalhei com voucher alimentação e refeição, já trabalhei com granola, eu já fiz um pouco de tudo. Se eu não tiver gente boa e não for capaz de ter uma escuta ativa, né? Então, acho que esses encontros são importantes. A gente começa esses ciclos nas diferentes business units. E eu tenho a cada 15 dias com 10, 12 colaboradores sorteados. Legal. Né? Pela companhia inteira, assim. Tá legal. E eu acho que isso ajuda a criar essa cultura da abertura, do papo reto, né? E para mim é um super privilégio, né? A gente acorda para cada coisa. Sim. Às vezes a gente fica lá elaborando, nossa, estamos aqui com a inteligência artificial para melhorar o atendimento. A pessoa levanta a mão e fala, Marília, mas quando vão trocar o meu computador, que às vezes eu fico 15 minutos para conseguir logar no sistema de manhã. Uau. Entendeu? É uma outra coisa ali Cara, que tá vida atrapalhando real. tudo. Eu acho que uma companhia, e aí não é um rito, mas é um desenho. Uma companhia hoje, ela tem que ser muito horizontal. Não só porque não tem mais grana e a gente está com as margens cada vez mais apertadas, mas quando você se torna mais horizontal, essa permeabilidade, essa capacidade que uma pessoa que trabalha na ponta de falar para o CEO, olha, né, eu estou sentindo esse problema, é muito importante. A gente tem o Teams, né? Qualquer pessoa pode escrever para o CEO. O CEO sempre causa muito medo, né? Primeiro que eu acho que já não tem tanto poder quanto já teve no passado, tem que estar exercendo uma liderança dentro de uma série de limites, princípios, políticas, etc. Mas a verdade é que eu acho que hoje não existe mais espaço para uma liderança que não seja uma liderança inclusiva. Não é só inclusiva, eu acho que tem a questão da humildade, tem a questão também de você ser capaz de ser vulnerável. Colaborativa e também. comando e controle não dá mais. Então sim. você vai ter que confiar na ponta. E se a ponta não entender o que você está fazendo, a ponta não acompanhar a companhia, a ponta não reagir a uma coisa que você está propondo, dizendo, opa, não gostei. Você está me dizendo que, sei lá, que tal área não é importante com isso. E você poder debater, né? Aí eu acho que você fica com aquela turma, eles chamam agora de quiet quitting, não é? A pessoa cai fora da companhia no silêncio dela. Silence quitting, acho que Silence quitting. Então, não sei, eu acho que a gente tem aí uma necessidade de criar cada vez mais essas ferramentas, né? E outra coisa, olho no olho, está passando no corredor, está vendo uma pessoa que está louca da vida. Outro dia mesmo, peguei uma briga entre a área de produto e a área comercial. Fiquei ali escutando, fui pegar o meu cafezinho, fiquei escutando, depois eu cheguei na pessoa, né? O que aconteceu? Me conta, que você está tão brava assim. Aí, assim, isso é uma das provas que não dá para você ter só ritos formais e que essa coisa de você tá andando, né? Eu comecei minha carreira no Walmart espontâneo ali, né? em 94. Lá tinha um princípio, já que a gente está falando das melhores práticas de gestão, que era assim, management by walking around. Que é o seguinte, enquanto você anda, você tem que estar atento porque você está gerindo. Né? Então, esse é um tipo de coisa, é um estilo, não é exatamente um rito, mas é um estilo de gestão. Então, você tem que entender que você está andando pelos corredores, você deveria estar ouvindo o teu pessoal, você deveria estar percebendo os problemas, né? E, principalmente, você deveria estar se colocando à disposição, porque liderar é servir, e você deveria estar lembrando a toda a organização de que você está com a escuta ativa e que você está pronto para um papo reto. Interessante, né? Será que as lideranças têm isso na agenda, né?
tipo, circular pela empresa com a intenção de liderar. Talvez muita liderança está ali sentada na mesa, lá tem suas reuniões, tem seus one-on-ones, as estratégias, mas pôr na agenda isso, vou andar pela empresa, né? E circular com essa intencionalidade, muito bom. Tem um ponto que é, na verdade, qual que é o objetivo de um ritual? Eu vejo que a liderança, muitas vezes, ela cumpre o ritual porque precisa ser cumprido e não pela importância dele. E aí, quando eu não entendo a importância, eu vou entender que, às vezes, num ritual eu não consegui atingir o meu objetivo com quem eu deveria atingir. O propósito daquele E ali ritual, vai ser numa conversa, vai ser num corredor, vai ser numa reunião, ou vai ser num pós-reunião, né? Eu já fiz algumas pós-reuniões, assim, que eu percebi, eu falei assim, essa pessoa, ela está extremamente comprometida emocionalmente. Pós-reunião, e só de você falar pra pessoa isso, o que aconteceu? Pois é. Já Parece que a abriu, pessoa ela já fala assim, cara, era tudo que eu precisava, era que alguém pudesse me dizer. Mas se eu tô esperando realmente um ritual, né? Não, mas o meu one-on-one é só de sexta. Então, não, hoje eu não Acho vou. que tem que ter Boa, essas tem formalidades, as datas, né, tal, mas isso do dia a dia, de estar atento e aí estar conectado, né, e É o lifestyle, abrir, é o estilo de vida, o estilo de vida do gestor. isso é cultura, tem que ser isso. isso é cultura mesmo, sendo vivida, né. Boa. E é legal que você comentou do papo reto, porque isso é uma dificuldade com a nossa cultura brasileira, né, o brasileiro Pois é. tem uma dificuldade em dizer não vou, não obrigado, não quero, ou lidar com, né, a negativa. A gente tem uma questão de querer agradar e o papo reto atrapalha. Lembrei daquele livro lá que fala sobre o não, né, de você conseguir dizer o não. Tô lembrando o nome dele agora. Perguntas Difíceis. Sim. Que fala sobre isso, de você questionar, de trazer o problema, de tirar o problema e jogar aqui, todo mundo olhar e falar, olha, realmente ele existe, e aí, vamos trabalhar, vamos melhorar, né? É uma dificuldade cultural no país isso, né? Eu não sei, acho que aí, talvez até por personalidade, a forma como fui criada, né? Eu não consigo ignorar o bode na sala. Também Eu não consigo. É difícil. Pra mim, assim, parece que todo o resto é Parece meio que falso. o bode é seu também, né? Então, assim, cara, vamos pegar esse bode aqui, vamos falar dele, daqui a pouco a gente faz qualquer outra coisa. Mas a gente tem que resolver ele primeiro, entendeu? Se você viu o bode e não falou nada, o bode é teu. Não, os você bodes vem virou primeiro, né? bode. O bode primeiro, o resto vem depois. Exato. O bode vem primeiro. Ô Marília, nessa tua jornada, que você já entendi que a tua jornada toda, ela sempre foi, cara, sou generalista, preciso ter pessoas melhores do que eu, especialistas, para conseguir compor e chegar no resultado da companhia. Tem uma ação, tem alguma estratégia que você aplicou numa mudança de gestão ou numa inovação de gestão, você falou, cara, isso aqui gerou muito resultado de engajamento com o time, de comprar a ideia. Tem alguma que você lembra que foi diferencial? Eu acho que o All Hands, né, essas reuniões que reúnem todo mundo na companhia, eu já dei nomes diferentes a isso em outros lugares. Mas você imagina o CEO que chega na funcional e chega para uma companhia que está remota dizendo que vai virar híbrido, né? Que chega dizendo, olha, nós vamos trocar essas cadeiras porque a gente precisa trazer um novo repertório para a companhia. Bacana esse roadmap, mas eu acho que não vai rolar porque a gente está sentindo no mercado que é outra coisa completamente diferente. Bacana esse plano, mas ele morreu, né? Eu acho que essa cultura de você se explicar, né, e você vender o sonho grande, talvez tenha sido a coisa que eu fiz em comum nos lugares que mais deu certo, né? Tem outros rituais que ajudaram, e aí vem técnicas, digamos, de gestão. Então, por exemplo, atuar em modelo ágil, atuar em modelo de tribo, né? Então, lá atrás a gente fazia as squads, agora a gente faz a tribo, né? Essas coisas, elas são transformacionais. Na funcional, a hora que a gente implantou isso, a gente teve uma capacidade, com o mesmo número de pessoas, gastando a mesma coisa no custo de servir, a gente teve capacidade de diminuir o tempo de solução de problemas em 40%. Uau. O número de chamados de alguns aplicativos caiu 38% no primeiro mês.
Porque você consegue identificar as causas raízes de algum problema e você já não tem mais distância entre as pessoas. Elas se sentem um time só. Então, o cara do atendimento tá junto com o cara que programa e que pode mudar aquele campozinho que tá dando pau, Ajusta entendeu? rápido. E a pessoa que é dona do produto, ela sabe que ela tem que passar aquilo na frente, né? Então, eu acho que os modelos ágeis, de uma forma geral, ajudaram muito. E em todas as transformações que eu fiz e na funcional não foi diferente, foi valorizar esse papel do RH. Né? Então, a pessoa que lidera o RH, que vem com as ferramentas da gente medir, da gente olhar os talentos, da gente ter certeza que as pessoas que não têm aderência aos valores não permanecerão na companhia, que a gente está olhando para o talento para reconhecê-lo, seja com dinheiro, seja com uma próxima oportunidade. Essa é uma metodologia fundamental no ambiente de transformação. Porque a primeira coisa que você faz na empresa é chacoalhar ela e falar assim, sabe aquele problema que está aí engavetado, já faz parte da paisagem? Vamos mudar a lente, vamos ver ele de novo? Esse é o primeiro convite que você faz. Sim. Porque, geralmente, a água que afunda o barco é a água de dentro, não é a água de fora. Então, você primeiro precisa resolver os problemas e as fricções internas para você poder buscar coisas mais complexas lá fora. Sim. O cliente, a solução, o produto, a tecnologia. Então, primeiro você precisa se acertar. Então, eu acho que essas dinâmicas de avaliar as pessoas, de discutir as pessoas que são outliers, seja para melhor, seja para pior, e resolver também aqueles que são detratores da cultura, detratores dos objetivos, né? Olhar, porque às vezes a gente tem gente muito boa e está no lugar errado. Então, fazer esses ajustes. E, às vezes, a gente tem que encarar que a gente tem uma pessoa boa fazendo uma coisa que ela sabe fazer bem, só que você não precisa daquilo. Você não tem aquele dinheiro naquele momento, entendeu? Então, esse olhar para a gente, né, para pessoas, ele é essencial numa companhia. A todo momento, numa transformação, ele é radicalmente necessário. Sim. Eu gostei muito do que você trouxe. As pessoas certas, no lugar certo, normalmente para aí. Na hora certa. No tempo certo. Porque às vezes a pessoa certa no lugar Cara, certo, isso mas não é a hora daquilo, né? E a gente precisa ter, realmente, eu acho que um estômago, né? De, cara, não é a hora certa. Você é incrível. A pessoa é incrível. Mas não é a hora certa. Caramba, a gente tem que ter essa coragem de fazer o compromisso com a verdade, né? No sentido, na verdade, da transparência, de falar para as pessoas o que é, né? Eu acho que na companhia a gente tem, provavelmente, muitas pessoas que sentem as dores dessas mudanças, mas provavelmente elas não foram surpreendidas. Porque existe uma cultura cada vez mais enfatizada, cada vez mais estimulada do papo reto. Muito bom. Não vira uma surpresa, é algo que já tá ali no dia a dia ali, né, também. Né? Vai sendo construído, né, no dia a dia. E não é fácil, né, gente? Porque um papo reto para descambar por uma irritação, por uma inimizade, é fácil, né? O papo reto, ele tem que ter a forma, o como, né? O como conversar, né? Eu falo muito sobre isso. Você pode ter a conversa mais difícil da tua vida, mas como você vai comunicar pode ser incrível, né? E olha, eu acho muito curioso, né? Se eles ouvirem esse podcast, eles vão saber de quem que eu tô falando. Mas eu tenho uma dupla maravilhosa lá na companhia. Uma pessoa é de produto e a outra é de tecnologia. Eles são muito bons. Só que ela vem de família russa e ele é mineiro. É duro acertar, afinar o diálogo, entendeu? Russo é difícil com quase todo mundo, viu? Então, aí você imagina, vamos ter um papo reto. Meu Deus, entendeu? Então, eu acho que... Eu acho que... E aí vem o lado de você promover o propósito da companhia. Porque no final você fala, cara, a gente está ajudando pacientes a terem acesso, a terem aderência ao tratamento e terem uma saúde mais longeva e etc. Não é sobre nós, né? Deixa de ser sobre nós, sobre que... Então você dá um passo para trás e pega a grande ideia. Começa daqui. Aí depois, entendeu? É para aí que a gente quer chegar, né? Comunicar o propósito no final, né? Sim. Legal.
A gente tava falando de liderança aqui, que às vezes é impopular, né? A gente tem que tomar medidas, às vezes, que realmente, né, não estão para serem populares, mas sim alinhadas com o propósito da empresa. Qual foi a medida que você tomou que foi mais impopular, assim, mas que no final depois foi percebido como de grande valor na empresa? Eu acho que a primeira foi essa de vamos voltar. Essa do home office tá muito latente agora, né? Porque realmente você Com rompeu. anos de home office, Você agora rompeu. vamos voltar. Agora a gente Mas já vai teve, voltar já no teve a híbrido. percepção, já tá no momento de todo mundo valorizando isso? Tem gente que Ainda não é tem. requerido de estar no híbrido e que vem Legal, então. e fala, eu Olha. quero, né? Eu acho que a gente tem ainda as reações, mas já tem muita gente animado com a velocidade da mudança e das coisas que eles estão sendo capazes de fazer, né? Então, essa talvez tenha sido uma das... Quer ver uma outra impopular? Foi assim, a gente tem obrigação de monitorar o uso dos computadores da companhia, né? Uma obrigação, por uma questão de segurança, de cibersegurança, por uma questão de que quem tem um computador, um e-mail da companhia, está representando a companhia com o cliente, com o paciente, né? E aí teve um e-mail, né, na companhia que rolou um e-mail anônimo dizendo, olha, essa gestão, a Marília, decidiu que está espionando a gente no computador. E eu peguei o All Hands e falei, pessoal, a gente tem obrigação de monitorar. Você abre o computador, está dizendo que você está sendo monitorado. Que antes não era monitorado ou já era? Só chegou a informação. O monitoramento, ele era um monitoramento mais superficial. E esse monitoramento é um monitoramento... Assim, a gente está melhorando muitas coisas na companhia, monitoramento também. Porque você tem que melhorar a segurança hoje em dia o tempo tem que todo. melhorar É monitoramento. que nem unha, né? Você vai, aliás, não é nem que nem unha. Nem sei como é que é o quê. Que cresce todo Tão dia rápido. um pouco, entendeu? Então... O que foi bem popular foi esse monitoramento que, enfim, faz parte, né? E aí mandaram e-mail protestando. Então eu falei, gente, papo reto. Tem monitoramento, sempre teve. Se abre o computador, está escrito, você está sendo monitorado. O seu contrato de trabalho fala que está sendo monitorado. Agora, não deveria ser um problema. Por que é um problema? Por que é um problema? Então o problema tá aí. E por que a gente precisa falar disso por um e-mail anônimo mandado para um monte de gente da empresa? Por que a gente não pode Se a gente não tem o papo reto. levantar a mão no All Hands e falar assim, é verdade que a companhia monitora? A gente teria falado. Mas foi legal porque você combateu o vírus com a vacina. Né? Você falou, não, qual foi o vírus? O vírus não tivemos um papo reto. Né? Eu tive que fazer um e-mail anônimo ao invés de ter um papo reto. E aí você veio e fala que, cara, vamos ter um papo reto, né? Vamos então, sei lá, trazer isso. monitorar mais foi super impopular. Para algumas pessoas eu sei que não foi. Foi daí. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Pode monitorar. Tem que monitorar. Eu não sei, eu acho que às vezes algumas demissões de pessoas muito queridas da companhia e que tiveram uma contribuição importante, né? E que de repente não se encaixam mais no que a companhia precisa para o futuro. É muito difícil se despedir de uma empresa, é difícil se despedir das pessoas. Isso também me torna muito impopular. Faz parte do jogo, né? Mas as pessoas são muito conectadas com o resultado também, mesmo que for micro resultado. Então, elas veem essas movimentações, mesmo que impopulares, mas elas começam a enxergar. Se elas sentem o resultado mesmo que for micro resultados, mesmo que inconsciente, vai dando uma conscientização para ela de falar, opa, peraí, acho que tem um movimento que está fazendo sentido. Né? O Fábio, acionista, ele me mandou uma mensagem que ele recebeu de um colaborador que não se identificou. E ele falava um pouco disso, falava, olha, eu imagino que essas mudanças todas você deve estar recebendo um monte de reclamações, etc. E ele falava assim, mas eu vejo, e aí ele menciona as pessoas, né, que estão chegando e estão falando, mas encontrou isso daqui, resolveu esse problema que eram anos que a gente tentava resolver. Então, eu acho que... E ele falava no final, eu não sei se eu estou nos planos da companhia, ou se eu consigo contribuir nesses novos cenários, mas eu queria que você soubesse que, independente disso, eu vejo uma grande evolução. Legal. Né? Então, eu acho que tem as pessoas mais maduras, menos maduras, que conseguem separar todos esses sentimentos. Mas eu entendo que mudança dói. Sim.
Incomoda, Eu mesmo odeio mudança. Eu não sei porque eu fico mudando sempre. Ser mas, humano, assim, a gente é resistente, Mas né? nossa, Alguns eu gostam um adoraria pouco ficar mais, no quentinho. mas faz parte. É. Mas é que o gostar de mudança nada tem a ver com saber que é importante mudar. Pois é. Né? A gente sabe que é importante, tem que que fazer, mudar, mas falar, é o que tem que nossa, ser eu amo feito. fazer. Não. Abrir uma curiosidade aqui, né? Porque você tem uma empresa lá que tem um reconhecimento em gestão de pessoas, tem esse valor muito forte na cultura de papo reto, mas existe um espaço também para esse lugar de conversas anônimas? Existe um canal disso? Eu acho que isso é humano, porque por né? mais que tenha o papo reto, tem que ter esse lugar que às vezes a pessoa Não, não verdade. quer, né? É por isso que tem um canal de ética e ele é levado muito a Ele sério, existe esse né? canal ali de... E ele é revisado semanalmente, né? A gente tem um comitê de ética, né? Que participa o RH, etc. É anônimo, então a gente não sabe quem está fazendo as denúncias, mas a gente examina cada uma delas. Bom. A gente faz pesquisas, a gente garante uma resposta, a gente está olhando qual o tempo que a gente está demorando para dar as respostas, né? Mas mudar é difícil. Se você tivesse que resumir a filosofia da empresa hoje em uma frase, qual seria? É o Conexões que Cuidam. A gente está ali para conectar diferentes empresas, a indústria farmacêutica, as farmácias, para fazer com que o medicamento seja mais acessível para as pessoas, seja mais barato, esteja em estoque, né, nas farmácias, para que as pessoas possam encontrar a medicação corretamente, no tempo que elas precisam, que a gente pode garantir, né, aderência ao tratamento. Eu acho que a gente está nessa Conexões que Curam. A gente pensou muito sobre isso, né? Foi nesse processo do manifesto, etc. A gente é um grande conector do ecossistema, né? E que procura tomar decisões inteligentes, mas humanas. E Conexões que Curam até internamente, pelo que eu estou entendendo. Né? A gente Porque procura. vocês estão achando formas de se conectar mais entre vocês. A partir do momento que vem para o híbrido, né? Já Total. é de dentro para fora, não é só o fora, né? É o Quando dentro, a gente né? propôs esse novo programa, que começou essa semana, né, do Papo Reto com a Liderança, são esses grupos petit comité, né, pequenos grupos, teve lá uma pessoa no All Hands, quando a gente mostrou o programa, o cronograma, ela escreveu, olha, poder conversar sobre as coisas que nos afligem, assim, é uma das principais medidas que uma companhia pode tomar para dar segurança psicológica. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ajudar as pessoas a navegarem num mar de mudanças, né? Dentro de casa, fora. Recentemente, a gente quis promover uma pessoa numa área e ela falou, não, eu não quero. Eu estou com medo. Eu acho que eu estou desempenhando bem aqui, legal, tenho super boas avaliações, mas eu não quero dar espaço, né? Eu acho que isso também é saudável, porque ela sentiu Teve a liberdade de... liberdade de dizer, agora eu não quero, né? E se você não tem esse papo reto fluindo, né? Agora você tem que estar pronto para ouvir o que você não quer. Sim, também. É dos dois lados, Talvez né? um não, olha, um não. Exato. Não é o momento. Que momento que você percebeu que a Funcional era um case de sucesso? E aí eu posso dizer, tanto antes de você entrar e você estudou a empresa, né? Até para nessa aproximação e agora, quando você está também... Teve momentos que você falou assim, isso aqui é um baita do negócio, já vem provando, foi aqui que eles mexeram. E o que você também está fazendo para... Quando eu olhei de fora, eu tive um olhar, digamos, mais de investidor, né? Então, nós estamos falando de que mercado? Mercado de saúde, estamos trabalhando com a indústria, que é um dos principais profit pools da área da saúde. Então, estamos perto de quem tem dinheiro, né? Porque as operadoras de saúde estão super apertadas, né? Na sua rentabilidade. Margem. Então, eu olhei e falei assim, um negócio bom, certo? Um negócio do bem, ou seja... Bom propósito ali. O que é meio ruim? Puxa, se a gente não agregar valor, a gente é um intermediador. Esse mundo está desintermediando tudo. Então, a gente também tem uma ameaça. É uma empresa que tem muita receita recorrente. Então, para quem já trabalhou em bens de consumo,
como Ótimo. eu, você começa o mês com 0. Fluxo de Entendeu? caixa ali. Agora tem que você tá mais vender tranquilo. por dia, todo mês, É. né? Varejo, o né, varejo- fácil. Varejo é loucura. Bateu meta do mês. Varejo Zerou é no dia loucura. seguinte. Exatamente, É o do, né? é A o do dia, felicidade né? não O varejo é dura. o dia. Aqui a felicidade dura. Então É. eu falei, poxa, é um negócio de receita Previsibilidade. recorrente. A gente faz implantações complexas, então o cliente normalmente se envolve com a gente no longo prazo. A gente está resolvendo problemas complexos, então Consultoria, é uma valor relação de agregado. longo prazo, isso é muito legal. Mas quando eu senti assim, quando eu entrei na empresa, e primeiro que o convite do Fábio era um convite com bastante autonomia, de co-criar as coisas com ele, então eu adorei isso. Nem todos os empreendedores são tão generosos assim. E a outra coisa é que eu senti as pessoas na Funcional muito apaixonadas pelos pacientes ou pelos clientes. Sabe quando você sente assim que na empresa o cliente vem em primeiro lugar? Dá para melhorar De a verdade, forma. né? De verdade. Dá para melhorar a forma, dá para a gente trazer mais eficiência, dá para trazer mais rentabilidade. Sim. Dá. Mas aquela paixão estava lá, Legal. entendeu? Então, assim, às vezes a gente pode melhorar a forma como a gente faz isso para que a gente tenha mais escalabilidade, para que a gente tenha mais qualidade, mas paixão você tem mais dificuldade de criar quando ela não existe, né? Uhum. Então, eu vi que era campo fértil. Já existia isso. As Isso é muito rico. Os primeiros 2 semanas eu fiquei só entrevistando as pessoas, todo mundo da empresa, de vários níveis. Uhum. E só ouvindo e anotando, ouvindo e anotando. E isso, assim, saltou em todos os níveis para mim. Esse é um dos pontos de avaliação, né, das melhores empresas, é o orgulho de pertencimimento da empresa e tal. Isso você já percebeu, isso é muito legal, porque se tem isso, legal, o resto você já para ali, né? Porque é aquela história, né? É mais fácil a gente segurar do que a gente ter que empurrar. Então, Uhum. acho que a empresa já tem esse viés, isso é muito bom. Legal. E o que você pensa, assim, qual que é o desafio hoje maior que você tem em gestão de pessoas na empresa, que está na tua mesa agora? O desafio número 1, aquele que eu falei aqui, você já está pensando, o que é a prioridade? Eu tenho que criar na companhia uma cultura mais forte de números. O que a gente não mede, a gente não gere. Então não adianta eu te adorar cliente, se eu não chegar e falar assim para você, olha, a gente teve aqui uma queda da tua participação nos distribuidores da região Nordeste, a gente tem aqui um número de chamados maior dos seus usuários, caiu o seu ticket médio. Quem cuida, as conexões que cuidam, precisam monitorar as conexões. Preciso saber exatamente o que está acontecendo com essas conexões para poder curar. Então, assim, isso não é uma coisa fácil de incutir, porque isso é cultura, estilo, mas é também ferramental. Você precisa ter as monitorias, você precisa ter sistemas adequados para fazer isso. Então, esse é o meu maior desafio hoje. A gente já está, eu diria assim, nós não somos mais... O pessoal aqui que está ouvindo talvez nem saiba disso. Nunca dirigi um Fusca, mas na minha época a gente aprendia a dirigir no Fusca. E o Fusca, ele tem uma folga na direção. Se eu falar aqui com algumas pessoas... Se não souber administrar a folga ali... Não, você vai fazendo assim, você mexe, ele não vira. Não vira. Então, a gente já não está mais com essa folga toda. Mas eu preciso estar que nem cockpit de Fórmula 1, sabe? Você faz assim, 1 milímetro já virou, né? Então, assim, eu acho que a gente trazendo mais informação, trazendo mais metodologia de monitoramento, de trabalhar com o cliente, essa inteligência, por exemplo, para o RH, trabalhar com benefício farmácia, falando, puxa, vamos aqui falar das principais sinistralidades que você tem no seu plano de saúde comparado com o que você tem de consumo de medicamento, tem um gap aqui, podemos fazer assim, é muito consultivo. Sim. Então, você precisa trazer essa paixão pelo cliente e municiar ela de repertório constantemente, porque tudo muda todo mês, toda hora. Dados, e, ao mesmo análise. tempo, mostrar que isso não precisa tornar a nossa relação menos humana. É o papo reto de novo. É trazer dados para o cliente, para vocês monitorarem número, resultado, ou seja, trazendo também o papo reto para ver como está o Você sabe que resultado. uma vez eu escutei um empreendedor, uma pessoa falando,
Falando assim, você não pode ter paixão no teu negócio. Ele falava assim. Mas eu entendi a provocação que ele estava trazendo ali. Era no sentido de que às vezes a paixão cega. Paixão que não... Paixão cega, mas É importante... não é melhor dos dois mundos ter os dois? Exato! A questão é como que eu fundamentada mantenho essa paixão, mas eu entendo que a partir do momento que eu estou controlando dados, controlando números e estou sendo mais business também, eu também estou fomentando a minha paixão. Eu também estou dando mais atenção para aquilo que eu sou apaixonado. Então, não é uma coisa ou outra, né? Na verdade, é como eu faço essas duas coisas darem as mãos para que a minha paixão gere mais resultado para o meu negócio, para o meu cliente, e todo mundo sai feliz nessa história, né? Eu fico aqui pensando aí naquela pergunta das coisas impopulares que eu fiz. Já pensei mais umas 4. Já tem várias. Eu vou emendar, então, esse teu pensamento com uma pergunta aqui, que é nesse sentido. Assim, aí é o seguinte, porque é diferente de o que você fez de impopular, mas deu certo. Qual foi o maior erro de gestão de pessoas que você fez e o que você aprendeu com ele? Que aí é aquela impopular, mas que também deu ruim, né? E você reconheceu. Ou que era popular, ou que até era popular, Até era qual foi o popular, maior mas deu erro, errado. mas que te deu um insight valioso? Com tantos erros, né? Tô tentando colocar Escala aí uns aí, num ranking, né? É bom errar, né? Como a gente Mas eu aprende a acho errar que também, faz parte. o erro mais caro que a gente comete é escolher errado o líder das áreas, por exemplo. Acho que o efeito dominó de um líder mal escolhido, né, dói muito. Então, seja escolher trazer alguém novo, seja manter alguém que já está lá, né? E aí isso atrasa as mudanças, isso pode impactar nas incoerências em relação aos valores da companhia, pode criar uma toxicidade. Eu escolhi esse como maior erro, eu já cometi muitos erros, mas eu acho que esse erro de colocar as lideranças erradas, ele tem efeitos nefastos e ele se multiplica, né? Então é um erro que fica exponencial. Longas, né? E qual forma você criou, Marília, para evitar que isso ou mitigar que isso acontecesse? Eu acho que, por exemplo, a gente agora fez umas mudanças importantes na diretoria da Funcional. E à medida que a gente foi compondo o novo corpo de diretores, a gente fez as contratações em cima de cooptação. Então, eu entrevisto, você entrevista, os diretores se entrevistam. Acho que é uma chance de aumentar as chances de sucesso. Legal. Né? Então, de todo mundo pensar junto. Afinal de contas, essa não pode ser uma escolha só minha. Vai impactar todo aquele corpo diretivo. Então, eu acho que a cooptação é uma coisa bacana. Legal. Eu procuro entrevistar até o N3. Então, quando a gente está contratando, porque a verdade é que tem uma cola invisível, né? Quando você está numa mudança, está vindo muita gente nova, com as pessoas que já existem na companhia, será que a gente está criando um conjunto harmônico? Então, assim, eu procuro entrevistar bastante, né? E também é um input importante sobre como é que os meus liderados recrutam. Será que a gente está aqui afinadinho ou será que a gente não está afinados? Vamos discutir o que é prioridade. Por que aquele perfil sim, por que não? Por que eu fiquei mais animada ou menos animada? Legal. E aí eu acho que o problema não fica só com eles, eu participei também da decisão e vice-versa. Eu acho que isso minimiza, mas assim, a gente pode errar sempre. Sim, né? Total. Mas minimiza, ajuda, né? Uma pergunta na entrevista que você gosta de fazer, assim, que pra você Que é animal essencial, você seria? Essa é ótima. Eu Essa não sei dinâmica, interpretar isso aí me pareceu isso. dinâmica Eu tinha de que ter estagiário. estudado Jung. Eu fico Jung. pensando nisso. Eu falo assim, cara, por que eu não estudei isso? Porque eu queria muito. Pô, me lembrou processo seletivo de estagiário, assim, Não que era? acho que talvez eu tenha passado por Eu isso. respondi essa pergunta recentemente num podcast, mas assim, a pergunta que eu faço é o que te energiza. O que te move? O que mexe com você? Até menos que o que te Te- move. É te mais energiza. assim, me fala um ambiente que te deixa meio, sabe, situações, aquilo que está muito organizado, aquilo que está muito bagunçado, aquilo que está muito novo, aquilo que está sendo aprimorado, né? Então, mas tem várias, né? Eu falo, ó, se o teu chefe entrasse ali pelaquela porta agora e só pudesse falar coisas ruins a seu respeito, o que falaria? Sabe? Eu fico tentando pegar esses extremos, assim, né?
Mas a verdade é que a gente só conhece alguém bem mesmo quando a gente come um saco de sal junto. Essa frase chinesa Muito aí bom. também é perfeito. É 1 quilo de sal. Depois de 1 quilo de sal. Não adianta ser só um pouquinho, né? É 1 quilo de sal e leva tempo, né? Realmente, assim, entrevistar com várias pessoas ajuda e tal, mas depois que, no dia a dia que você vai conhecer mesmo, né? Até porque ali, assim, qual é o seu maior defeito? Eu sou perfeccionista. Aquela palavra, aquela frase. Total. Quero tudo fazer perfeito. Não vamos lá, uma vez sinceridade. no processo seletivo, eu coloquei o teste dos sabotadores. E um dos sabotadores é o perfeccionista. E é um sabotador. Sim. Total. Né? E ali, o que aconteceu? Eles manipularam, eram 11 pessoas. Eles manipularam as respostas para que eles aparecessem como perfeccionistas. Dos 11, 9, o sabotador mais alto, disparado, assim, era perfeccionista. Aí eu reuni eles ali, Parabéns, eu falei, gente, vocês. parabéns, tá todo mundo eliminado do processo seletivo. Por quê? Porque todo mundo é perfeccionista. Aí todo mundo ficou olhando pra mim assim mas isso não era bom, né? Então é um nível de superficialidade realmente que muitas vezes acaba ficando nas entrevistas, que quando a gente tem uma visão, você tem um olhar muito, muito aprofundado, mas você tem uma visão. Quando você coloca outras pessoas dentro desse circuito, você tá multiplicando as visões. Mas eu achei fantástico o pós isso, a discussão de vocês. Legal, você não curtiu muito, mas por quê? Porque às vezes vai ampliar a tua visão ou muito ampliar a visão dele. alinhamento, entendeu? Do que é prioridade, do que não é prioridade, do que aquela pessoa acha que uma posição, sei lá, de vendas tem que ter. Sim. E aí você passa a discutir, não se você gostou ou não gostou, mas assim, olha, acho que a gente precisa de alguém mais técnico. A gente precisa de alguém que conheça a solução de PBM, por exemplo. Então, eu acho que é uma arte. Eu tive um período que eu fiquei trabalhando como conselheira só, uns 2 anos, conselheiros de companhias, né? Hoje eu estou no conselho de 2 companhias abertas. E o que eu vejo as pessoas, elas têm como eu vou dizer, uma ideia do que é, sei lá, pessoa inteligente, uma pessoa analítica. Parece que o nome já diz, né? Os arquétipos ali, né? Mas aquela a verdade coisa é que as pessoas têm entendimentos muito diferentes. E se você não tem esses debates, é no debate que você se encontra. Né? E isso em todos os níveis. No nível de conselho, no nível lá embaixo. Então, acho que isso é muito legal. A gente vai ficando mais maduro conjuntamente. E não só, mas o feeling para você é uma ferramenta também, nesse momento de percepção ali, você fala... Cada vez mais. Eu acho que é um feeling com experiência também. Porque o nível de isso. experiência ele vai aumentando, o feeling vai ficando mais apurando, poderoso, né? vai apurando. Tô com, são 30 várias anos empresas, de formada também. Eu acho que tem muita inteligência em se observar, às vezes no teu corpo, sabe? Aquela entrevista, ela te tirou energia ou ela te energizou? Tem alguma coisa que pega? Por quê? Porque às vezes isso não se trata de reforçar vieses, tá? Sim. Eu acho que isso tem a ver com você se desafiar a conseguir pôr um nome naquele pequeno desconforto. Achei que é perfeccionista demais. A todo momento... Olha, eu acho que o que está me incomodando, eu estou com esse desconforto, às vezes, errou muito português. Será que foi isso? Eu estou preocupada de como é que vai ser isso com os clientes. Puxa, teve um quê de muita vitimização, né? E isso que me incomodou, até você parar para olhar. O que me pegou aqui? E no nível mais do inconsciente ali, da camada mais profunda, né? Exatamente. Não da resposta o rápida. sintoma foi esse, mas deixa eu entender Da onde vem. E se confrontar. Puxa, essa pessoa tem tudo de bom. Ela é bem formada, ela passou por todas as áreas que são relevantes para a posição, ela veio bem indicada. Mesmo assim, eu estou com desconforto. O que seria isso? E nisso que eu te falo, que a dupla com o head de pessoas, o head RH, é fundamental, sabe? Eu vejo assim como é valioso para um CEO ter um head de pessoas com muita sensibilidade e aberto para discutir essas sutilezas.
sabe? Porque às vezes, assim, tem alguma coisa que está incomodando. O que que foi? E às vezes você fica discutindo e aí você consegue pegar. Toda vez que eu perguntava, ela virava o olho para responder. Sabe? Às vezes são coisas bobas. Que pode ter um fundamento para realmente seguir e não contratar, ou às vezes era uma coisa tua ali que não tinha sentido, né? E tem um outro lance também, né? Você precisa ver o quanto comprador você tá. Ou seja, às vezes você tá precisando tanto da posição. Que Isso, você precisa, isso atrapalha. Mesmo. Sentar na mão, sentar em cima da mão. Então, às vezes, assim, você fala, esquece o olho, esquece, põe pra dentro. Tipo assim, Esse é o olha, outro dia até fazendo uma entrevista para uma diretora do Benefício Farmácia, logo que ela chegou, eu fui, digamos, mais fria no processo, no sentido de que eu não estou ali na trincheira com ela e ela está desesperada para resolver os problemas. E eu parei, olhei e falei, não estou entendendo o que você acha de imperdível nessa pessoa. E a pessoa olha surpresa, como não? Não, muito melhor do que o que a gente tem, mas muito aquém do que a gente precisa. Então, assim, você às vezes trazer alguém que não está naquela agonia da trincheira, que ela fala assim, não, mas espera aí, não estou entendendo o seu entusiasmo todo. Né? Mas é isso. Já dá uma baixada. Eu já pensei aqui, você estava falando, já contratei com o feeling do contra, e isso é uma coisa que eu já alinhei com o meu sócio. Falei, cara, se tiver alguma coisa, não vamos contratar. Porque toda vez que a gente contratou com aquele feeling, mas foi no técnico, foi na emergência, na urgência no de racional, ter alguém, no racional, no histórico, tal, não sei o quê. Mas tinha alguma coisa, eu não sei, eu não conectei com isso. E todas as vezes, aí a gente vê, não devia ter contratado. Aí a gente fez esse acordo. A gente precisa entrar na profundidade desse feeling, mas o acordo é, se tem alguma coisa dizendo, não vamos. Porque toda vez que a gente foi, a gente se deu mal. Mas a urgência de pôr alguém no lugar atrapalha muito. Atrapalha muito. E aí o erro mora aí, né? Qual que é, uma pergunta aqui pra gente até fechar a nossa conversa, pra você, qual que é o maior desafio em gestão de pessoas mesmo? Qual que é o grande desafio ali que você tá sempre em cima? Tem nada a ver com empresa. É você encontrar gente que se conhece bem, sabe fazer boas escolhas, porque você pode selecionar uma pessoa que tem um perfil perfeito para aquela empresa, para aquela posição, para aquele desafio. Mas se a pessoa ainda não fez as pazes com quem ela é e o que ela gosta de fazer, a chance dela cair fora no momento, porque deu uma dúvida, deu uma insegurança. Mas afinal de contas, o que você quer da vida? Entendeu? Eu mergulhei em histórias muito difíceis e muito boas, porque eu me conhecia muito bem. Quando eu sentei com o Fábio começou a contar da companhia, eu falei, puxa, eu posso servir aqui, eu estou ouvindo esses problemas e estou falando, eu gosto desse tipo de problema. Estou ouvindo um cara que está me dizendo que ele quer co-criar com alguém, que ele quer construir um sonho grande para a companhia, para fazer um outro ciclo de crescimento. Eu gosto de fazer duplas com empreendedores, porque eu acho que quem tem capital normalmente tem olho na bola, faz o papo reto, que eu tenho mais facilidade de dialogar. Então, sabe, eu olho e falo, é para mim. Agora, quando as pessoas não sabem o que elas são, nem o que elas querem, cara, não tem processo seletivo do mundo, nem engajamento, nem nada que resolva. É isso, né? Porque no final... ter sucesso é ser feliz, né? E se a pessoa não tá pronta... Mas não é fácil também, a gente tá falando de uma minoria ali, né? Que tem já esse preparo, esse autoconhecimento. Mas a gente tem que trabalhar nisso, tem que buscar, né? isso. Esse é o início de tudo mesmo. A jornada. Muito bom. Muito fantástico. Muito obrigada, gente. Obrigado, Marília. Obrigado pela participação. Obrigada. O convite aqui está aberto, porque eu sei que vocês vão sempre continuar nessa trilha de um olhar muito voltado para as pessoas, empoderar a cultura de vocês. Parabéns pelo case aí de sucesso. Então, volte outras vezes aqui para evoluir a conversa, porque com certeza vocês Obrigada pela conversa, foi patamares. muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Antes de tudo, esse troféuzinho aqui você leva para casa. Opa!
Já vai primeiro mais que eu um. tô ganhando aqui na Ah lá. funcional. É a primeira da funcional? Já participando entre É o as... primeiro que eu ganho na Pela funcional. funcional, lá, tá pela vendo? Funcional, muito bom. Parabéns pelo case Aí, de pessoal da sucesso aí. funcional, essa é pra vocês, os melhores. Boa, Boa. muito bem. Muito obrigado. Filipão, brigadão mais uma vez aí. Valeu, cara. Nossa, é fantástico. Eu saio daqui, sabe, o que te energiza, eu isso saí aqui também. me energiza. É. Pessoas que eu faço, cara, encontrei meu time, É, sabe? muito legal. É E é isso. bacana, porque assim, você tava falando aqui, e é muito engraçado, porque assim, a gente aqui no Melhor Sketch recebe mais RH, gestor. É diferente a conversa com o seu, que você falou muito do negócio, do business, legal. atrelado a pessoas e tal, que é o que a gente fala que o RH precisava também conectar mais também, né, essa junção. Então, Sim. muito bom ver uma CEO com Que um olhar bom. de pessoas também. Obrigado mais uma vez, e é isso aí. E você não se esquece de se inscrever aqui no Melhor Sketch, compartilha esse conteúdo aqui, até a próxima.